Projeto Tecban, Histórias Diversas, entrevista com Daiane Aparecida Nogueira Borges, São Paulo, 30 de junho de 2022, entrevista PCSH, HV 1240, realização Museu da Pessoa, entrevistada por Genivaldo Cavalcante Filho. Boa tarde, Daiane, tudo bom? Boa tarde, tudo sim com você? Tudo ótimo. Então, a gente vai começar com a pergunta mais básica. Eu queria que você me falasse o seu nome, o local e a data de nascimento. Eu sou a Daiane Borges, nascida e criada em São Paulo, moro aqui ainda, e nasci em 11/6/1997. Te contaram como foi o dia do seu nascimento? Sim, me contaram, minha mãe sempre me conta que foi numa quarta-feira, estava muito frio, porque estava já quase entrando no inverno, né? E que foi antecipado, né, porque eu nasci de 8 meses ao invés de 9, então estava aquilo de podia acontecer, mas não estava esperando direito. Mas aí depois deu tudo certo. E ela te contou também porque ela escolheu Daiane no seu nome? Olha, isso também foi uma confusão, porque ela só fez uma ultrassom e ela achava que era um menino, não uma menina. Então, ela só tinha pensado em nomes de menino, porque não tinham conseguido ver direito e falaram, ah, talvez seja um menino. Então, se prepararam para talvez ser um menino. E aí, lá na hora, eles tiveram que pensar e veio na cabeça do meu pai o nome da Daiane, que ele já tinha ouvido. E aí ela gostou e minha mãe falou: "Ah, só que tem que ser com Y, não pode ser com I. Pode ser Daiane, mas tem que ser com Y". E falando da sua mãe, eu queria que você me falasse o nome dela e contasse um pouquinho sobre ela e a sua parte materna da família. Uhum. Então, minha mãe se chama Elaine, ela vem de uma família, a minha bisavó veio de Minas Gerais para cá e fez toda a família dela aqui. Então, com a minha avó, os filhos dela, meu bisavô, que já faleceu. A minha mãe, ela sempre foi uma criança que ela foi boa parte criada pela minha bisavó, né, então ela acaba tendo ali 2 figuras maternas, né, ao longo da vida. E ela me teve quando ela engravidou, quando ela tinha 19 anos, então aquela questão de sair da escola, cuidar da bebê, mas ela voltou para a escola depois para terminar os estudos, então sempre trazendo essa preocupação, né, de se qualificar, de estudar, de não desistir dos sonhos, essas coisas assim. E da parte do seu pai? Queria que você comentasse um pouco sobre ele e também sobre a parte paterna da sua família. Então, na parte paterna, meu pai também era jovem, né, quando me teve, ele tinha 21 anos quando eu nasci. A história, a minha avó é filha única, mas ela teve uma família muito grande, então ela teve 8 filhos, contando com meu pai. E esses filhos tiveram bastante filhos, eu tenho quase 30 primos, então é uma família bem grande. Minha avó sempre brinca que, tipo, que ela sempre foi sozinha durante a infância e adolescência, mas da vida adulta para frente ela nunca mais conseguiu ficar sozinha por causa do tamanho da nossa família. E meu pai também, ele sempre foi uma figura muito presente na minha vida, de brincar, ainda mais que eu sou filha única, então ele cresceu com muitos sobrinhos, muitos irmãos, e aí veio todo esse amor assim para mim concentrado, então a gente sempre teve uma relação muito boa. E você, quando você era criança, você brincou muito com seus primos, já que a família é grande, né? Você teve muito contato com a sua família na sua infância? Sim, na minha infância eu tive muito, tanto do lado materno quanto do lado paterno. Do lado materno, até por ter menos pessoas, então ficamos mais unidos ainda, mas do lado paterno sempre teve aquelas afinidades, aqueles encontros de final de ano, Natal, Ano Novo, principalmente Ano Novo a gente fazia todo ano, então o máximo de pessoas que podia ia para lá. E eu, nossa, amava brincar com eles, a gente sempre inventava muita brincadeira, sempre tinha gente para brincar, se um não queria tinha o outro, então sempre foi muito divertido.
Te contaram como os seus pais te contaram como eles se conheceram? Sim, eles se conheceram. Meu pai toca, sempre tocou em grupos de samba, e minha mãe foi com os amigos dela assistir, e acabou que eles se conheceram ali. Eles tinham amigos em comum, eles nem sabiam que tinham amigos em comum, se conheceram, ficaram no primeiro dia, e aí depois eles ficaram 2 anos sem se ver, e voltaram no mesmo dia para o mesmo lugar e se encontraram de novo. Aí dali para frente eles firmaram e não se separaram mais. E falando um pouquinho mais sobre a sua infância, você tem alguma história que é inesquecível, assim, que você se lembra da sua infância até hoje, alguma coisa que te marcou? Olha, algo que me marcou muito na minha infância foi a presença da minha avó paterna. Ela sempre foi uma referência, assim, de mulher para mim. Eu sempre me lembro de ser bem pequena, assim, e ela já me dá conselhos para a vida, sabe? Ela sempre falava para a gente andar arrumado, para a gente estudar. Ela sempre me incentivava muito com a questão do estudo, porque ela não pôde terminar os estudos dela. Então, ela casou cedo, começou a trabalhar cedo, e o sonho dela era ser professora. Então, ela sempre falava para mim, para não desistir, né? As minhas maiores lembranças de infância é ir na casa dela e ela tá falando, não, tem que arrumar o cabelo, tem que arrumar a roupa, tem que ficar bonita, você tem que falar desse jeito, andar desse jeito, e assim você vai conseguir. E acabou que, querendo ou não, eu fui usando isso, e hoje, quando ela me vê, ela fala, não, é assim, eu gosto de você assim, ainda bem que você seguiu meus conselhos. E você se lembra da casa onde você passou a sua infância? Eu me lembro, eu passei a minha casa, a minha infância em uma casa que é perto da onde eu moro agora. Era uma casa onde morava eu, minha mãe e meu pai, era bem simples e pequena. Tinha quarto, cozinha, não tinha uma sala própria, né? Então era aquele espaço onde tinha um pequeno sofá e televisão dividido com a cozinha e banheiro, mas eu lembro bastante do quintal, porque era um quintal grande, então dava para brincar de bicicleta, a gente tinha um cachorro e acabava sendo um espaço bem acolhedor. Tinha uma outra família que morava lá também, que são uns parentes nossos que moravam na parte de cima. Então eu lembro que às vezes tinha algumas festas conjuntas, as pessoas ficavam no quintal brincando, conversando. Então eu lembro de uma maneira bem acolhedora, assim. Você tinha algum sonho de infância, algo que você quisesse ser quando você crescesse? Quando eu era criança, eu queria ser muita coisa. Eu mudava toda semana. Minha mãe sempre fala até hoje que eu inventava assim. Então, eu queria sempre quis ser professora, mas depois eu falava que eu queria ser veterinária, depois eu falava que eu queria ser médica, enfermeira. Aí eu falava que eu queria fazer alguma coisa talvez muito diferente, alguma coisa que pudesse mudar o mundo, mas eu nem sabia assim colocar, expressar exatamente o que eu queria, né? Eu sabia que eu queria fazer a diferença de alguma forma, aí depois eu queria escrever, então eu passei assim por várias áreas, todas as áreas possíveis, até ser arquiteta, fazer ciências contábeis, eu fui assim para todas as áreas possíveis e imagináveis, eu cogitava que eu queria estar. E tinha alguma comida sua preferida que você gosta até hoje? Acho que minha comida preferida da infância, que é algo que ainda gosto bastante, é carne moída com batata, cenoura e molho. Eu amo demais, amava demais quando era criança, sempre pedia para minha mãe fazer e hoje ainda continuo pedindo. Bom, então agora a gente vai passar um pouquinho para a sua vida escolar, tá? Quais são as primeiras lembranças que você tem de ir para a escola? Para mim, ir para a escola sempre foi um momento engraçado e de conflito. Então, eu lembro que quando eu era
bem pequena, nas primeiras vezes, eu sempre chorava muito para ir, porque eu não queria ir, eu queria ficar em casa brincando, ficar com a minha mãe, não queria ficar com aquelas pessoas desconhecidas. Eu lembro que a primeira semana foi uma semana assim, que eu chorava muito, e na segunda semana já era para estar mais adaptada. E aí eu comecei a falar para minha mãe que não, estou super adaptada, não choro. Ainda chorava todos os dias. E aí eu demorei um tempo assim para gostar de ir para escola, de conhecer as pessoas, mas depois foi melhorando. E essa escola, essa primeira escola que você frequentou, era perto de casa? Você ia a pé? Ou sua mãe te levava de ônibus ou carro? Como era? Então, na primeira escola era perto de casa. A gente até brinca que quando eu estudava no prezinho, ele ficava mais perto da casa que eu moro agora. E quando eu fui para a primeira série, ficava mais perto da casa que eu morava antes. Então acabou sempre sendo o contrário, mas sempre fui a pé para a escola, só fui começar a ir de perua mais adolescente, assim, mas a gente ia a pé, debaixo de chuva, debaixo de sol, mas era até que perto, então não tinha muito problema. E nesse primeiro momento do seu ensino fundamental, teve algum professor ou alguma matéria que te marcou, que você gostava mais? Eu acho que a professora que mais me marcou nessa primeira etapa foi minha professora da primeira e da segunda série, então do Fundamental 1 ainda, que ela se chama Marinês. É uma pessoa que está presente na minha vida até hoje. E muito do que eu aprendi sobre disciplina, sobre como aprender, sobre como conviver com outras pessoas veio dela, assim. Ela era uma professora bem rigorosa, muita gente não gostava dela porque ela era bem rígida com a gente, mas não tem como. O que eu aprendi desde montar a minha mesa até como pintar, como escrever, como me expressar, veio dela. Então, ela é a pessoa que mais me marcou. Certo. E você tem, você já, fora da sala de aula, né? Tinha algum evento na escola que você gostava de participar, alguma lembrança que você tenha disso? Eu sempre gostei muito de participar de sarau, então a escola às vezes fazia ou levava a gente, né, para ver de outras escolas, porque sempre foi um momento para mim muito divertido, né? Então tinha poesia, tinha música, era momentos que eu gostava bastante, assim, de estar ali. Tudo que envolvia arte, eu sempre me chamou muita atenção, então eu gostava bastante. E em casa, vocês gostavam de assistir TV, de ouvir rádio, ou, né, jogar jogos, videogames? O que você gostava de fazer em casa quando você era criança? Eu sempre gostei muito de assistir televisão, assistir desenho, animações, sempre foram as minhas coisas favoritas de assistir. Então, eu gostava daquele ritual de chegar da escola, sentar, botar no meu desenho favorito para almoçar. Então, eu tenho bastante lembrança disso. A gente também gostava bastante de jogar aqui em casa, então, seja com a minha mãe, com meu pai, com primos, jogar vôlei, futebol. Ou depois, conforme eu fui crescendo, jogar jogos de carta, tabuleiro. Então, eu sempre gostava de estar me divertindo em casa. E a sua infância no bairro, né? Você brincava na rua? Você frequentava algum outro local no bairro, perto de casa? Eu brincava muito na rua na minha infância, cresci com pessoas da minha idade, e aqui na minha rua sempre tem pessoas crescendo junto. Então, minha mãe cresceu aqui e ela e as amigas dela tiveram filhos mais ou menos na mesma faixa etária. Então, esses filhos cresceram juntos. Então, a gente ia uma na casa da outra para brincar, para pintar, ou brincava na rua. A gente brincava muito de patins, bicicleta, dava voltas no bairro, né, sempre perto, mas nossas mães deixavam a gente livre para ir, e era sempre muito tranquilo, aqui não é um local que passa muito carro, então a gente tinha bastante espaço para aproveitar.
E avançando um pouquinho na sua vida escolar, como foi o seu ensino médio? Você chegou a mudar de escola? Na adolescência os gostos vão se modificando, outras atividades vão surgindo? Conta um pouquinho para a gente desse período da sua vida. Então, no ensino médio, eu tive que mudar de escola, porque a escola onde eu estudava só ia até a oitava série, né, até o nono ano. Então, eu tive que mudar, mas era a mesma rede de ensino. Então, várias pessoas foram também para essa nova escola. E era uma escola bem diferente, porque era uma escola bem maior, com outras pessoas, muito mais professores, né? Porque no ensino médio tem mais matérias. Foi aí que eu descobri que eu gostava de várias outras coisas, filosofia, sociologia, que eu ainda não tinha tido muito contato. Vi a literatura de outra forma, comecei a ler livros diferentes, aí que eu também peguei gosto por ler. E foi um período, eu passei de novo, né? Como no pré, tive que passar de novo por um período de adaptação nessa nova escola, porque no começo não tinha gostado muito, não tinha me adaptado muito, achava muito complicado. Era o primeiro momento que estava indo sozinha, então pegar o ônibus para ir sozinha para a escola e tudo mais, mas no final deu certo. E nesse período, o que você gostava de fazer fora da escola? Né? Quais atividades você gostava de se dedicar? Para quais lugares você gostava de ir? Fora da escola, eu gostava muito de ler, então era um período que eu chegava, eu lia muito, vários livros assim na semana. Todo tempo livre que eu tinha, eu queria ler e ver série. Então, comecei a escolher melhor as séries que eu gostava, entender melhor os meus gostos, que eu gostava de fantasia, gostava de romance. Então, foi um momento que eu consumia muito para depois conversar com as minhas amigas sobre os assuntos. E tem algum momento marcante que você se lembre da adolescência até hoje? Eu acho que na minha adolescência tiveram vários momentos marcantes, assim, positivos e negativos, mas eu lembro um que foi um momento de ponto de virada, assim, para quem eu me tornei, né, ao longo dos anos, que foi uma festa da escola de final de ano, que a gente fez um amigo secreto, e aí no meio desse amigo secreto tinham presentes positivos e negativos, e um dos meus presentes, eu ganhei coisas boas, então ganhei barra de chocolate, ganhei CD, mas também ganhei um pedaço de Bombril, e a pessoa falou que era por causa do meu cabelo ser crespo. Naquele momento, eu nem entendi direito todas as nuances que tinha, né, nessa fala, né, que tinha nesse momento, mas ao mesmo tempo foi num período onde estava começando a se discutir mais sobre as texturas de cabelo, sobre manter o cabelo natural, não manter o cabelo alisado, e acabou calhando de ser nesse momento que eu peguei e fiz, ah, então tá bom, eu acho que as pessoas veem meu cabelo com essa textura, eu quero saber a textura do meu cabelo. E dali, uma coisa que era para ser às vezes negativa, uma crítica, alguma coisa assim, eu consegui virar aquilo e se tornou uma coisa positiva para mim, porque eu fiz, tipo, não, vou me conhecer, vou entender por que, que a pessoa fez isso, por que, que a pessoa falou isso, que já me associou a isso. Então, foi um momento assim que me marcou muito. Acho que é um momento que eu lembro com mais clareza assim de viver na escola, na adolescência, mas que ao invés de ser um momento que ficou só na tristeza, eu consegui trazer algo bom daquilo. Certo. E nesse período do ensino médio, você já pensava que você queria fazer letras? Durante o ensino médio, eu fiquei bastante em dúvida, porque eu fazia técnico em logística, então pensei por algum tempo fazer relações internacionais, o comércio exterior, mas chegou no terceiro ano, quando já estava mais um momento decisivo, eu conversei com a minha professora de português, e ela falou para mim, não, você gosta muito de ler, você gosta muito de escrever, você se comunica muito bem, você sabe que tem mais afinidade com isso, então por que não ir lá e fazer o que você gosta, sabe? Então peguei, arrisquei e fui.
E me conta pouco como você se sentiu, esse processo do vestibular, de ser aprovada, de começar a estudar, como é que foi isso para você? Eu fiz o vestibular pela primeira vez no terceiro ano do ensino médio, né, foi a primeira vez que eu fiz o Enem, e foi assim, eu não sabia muito o que esperar, eu não sabia muito bem o que estudar, ainda estava estudando para terminar a escola, então foi um primeiro ano muito ruim, eu fiz: "Não, preciso me concentrar, estudar só para isso", porque eu sabia que eu queria estudar numa faculdade federal. Então, no ano seguinte, eu não fui trabalhar nem nada, eu me dediquei inteiramente para estudar, então foi um privilégio muito grande poder ter tido tanto tempo assim para me dedicar. E então eu tive que aprender a estudar sozinha em casa, porque eu fiz cursinho online e precisava ter uma disciplina, precisava ter as minhas próprias regras, precisava entender como que eu estudava mesmo, qual seria o método que funcionava comigo. E o ano foi assim, cheio de altos e baixos, porque tinha aquele período que estudava muito e dava muito certo, tinha aqueles períodos que não queria mais estudar nada, já queria desistir, e aí tinha que voltar, não, tenho um objetivo, vou conseguir, preciso pelo menos tentar. Chegou no final do ano, fiz, e depois, no início do ano seguinte, eu descobri que eu tinha passado na Faculdade Federal de São Paulo. Então, quando teve esse momento de fato passar, foi um alívio muito grande ver que tinha dado certo toda aquela caminhada. E como foi para você a entrada na faculdade? É tudo completamente diferente, é um local diferente, matérias diferentes, o grau de exigência é diferente. Como você sentiu esse primeiro impacto começando a fazer a faculdade? Então, no início da faculdade, eu acho que eu já tive um choque muito grande no primeiro dia, que foi o dia que eu fui fazer a matrícula, e eu vi pessoas muito diferentes uma das outras. Eu estava tão acostumada no ensino médio com aquele mesmo grupo de pessoas, e nas escolas que eu estudei era sempre eu e mais 2 ou 3 na sala que éramos negros, e então eu nunca vi tanta diversidade. E no dia da matrícula, eu lembro muito que eu olhava e falava: "Meu Deus, essa faculdade vai abrir minha cabeça, assim, porque eu vou conhecer pessoas que são iguais a mim, pessoas que são diferentes, com outros interesses, com interesses parecidos". Mas eu fiquei muito feliz no primeiro momento de já me deparar com isso, assim, me senti muito acolhida, as pessoas que fizeram a recepção, explicaram muito bem como seria. Mas também foi um choque, assim, o primeiro semestre, a quantidade de leitura, ainda mais sendo letras, então muitos conceitos que eu nunca tinha visto na escola, muitos conceitos que eu nem tinha parado para discutir, que já estava lá, e os professores falavam da importância de entender naquele momento para conseguir acompanhar o restante. Então foi um momento, ao mesmo tempo que foi um momento de muita felicidade, foi um momento de muita tensão, de: "Ai, será que eu vou dar conta? Será que é isso mesmo?". Ver que a literatura da faculdade não era mesmo a literatura da escola, então quebrar muita expectativa também. E durante o período, né, que você estava estudando no início, você já começou a pensar em atividades profissionais ou você deixou isso para um pouco depois? Como é que foi? Eu comecei a pensar mais no trabalho no segundo semestre da faculdade, porque na faculdade tinham vários projetos assim que você poderia já começar a entender mais o que você queria para a sua carreira. Um desses projetos foi o MemoRef, que é o Memorial Digital do Refugiado, que tem até hoje, que é ensino de português para estrangeiros e refugiados. E no segundo semestre, vieram falar sobre esse projeto nas salas, eu me interessei, a coordenadora do projeto era uma das alunas, que eu já tinha um pouco de contato, conversei com ela se podia tentar, que a gente entra como monitor nesse projeto, então, mais fazer a ponte entre os alunos e os professores, e aí eu consegui, então, no início do no finalzinho do primeiro ano da faculdade, mas no início do segundo ano da faculdade, eu já estava ali vendo como que era uma sala de aula, né, mesmo que não na figura de professora, ainda na figura de monitora,
mas vendo como era uma sala de aula em um contexto diferente, né, que era português como segunda língua. Então, tendo ali alunos que falavam línguas diferentes, inglês, francês, espanhol, e com dificuldades diferentes, né? E a maioria eram adultos já, então com várias questões assim que já pude entendendo e colocando mais no meu profissional. E você passou quanto tempo, né, trabalhando com esse projeto como monitora? Eu passei 3 anos trabalhando nesse projeto, e aí eu comecei como monitora, depois eu fiquei como professora mesmo, né? Então assumi algumas turmas. E como foi essa experiência para você? Foi uma experiência bem enriquecedora, porque ter que lidar com pessoas que não falam o seu idioma, ensinar o seu idioma e, ao mesmo tempo, lidar com muitas culturas diferentes na mesma turma, era algo que eu não esperava, assim, né? Quando eu entrei lá em letras, era uma experiência que eu nem imaginava que poderia ter. Mas foi muito enriquecedor, porque eu aprendi muito sobre vários países diferentes, então tive o privilégio de ter alunos da Bolívia, do Egito, do Congo, do Haiti, da Angola, e cada um trazia alguma questão diferente sobre si, sobre o seu país, sobre o porquê estava aqui no Brasil, o que esperava, até onde a gente podia ajudar. Então, a gente viu muito a questão sobre emprego, sobre o mercado de trabalho em si, a aceitação. Às vezes precisavam de ajuda para a documentação, porque não conseguia preencher. Então, além do ensinar português, a gente acabava aprendendo muito a ensinar de uma maneira mais humanizada, né? Não era só chegar lá e passar o conteúdo e esperar que eles fossem entender. A gente tinha que ter um olhar muito humanizado para eles, entender as dificuldades, entender os momentos, porque tinha momentos muito difíceis, momentos que aumentavam os conflitos, por exemplo, no países dele, ou momentos que eles sabiam que a família não poderia chegar naquele momento. Então, eram várias questões ali, mas foi bem importante para amadurecer como pessoa e profissionalmente. E você foi a primeira pessoa da sua família que fez faculdade ou não? Não, não fui a primeira pessoa que fez faculdade, mas eu fui a primeira pessoa da minha família a fazer uma faculdade pública. Certo. E que isso significou para sua família? Qual foi o impacto, né? Os comentários, como isso foi, essa notícia foi recebida pela sua família? Conta um pouquinho como foi isso. Então, quando descobriram que eu tinha decidido que eu iria para a faculdade pública ou não iria para faculdade nenhuma, a minha família me apoiou muito, mas eles ficavam meio: "Nossa, é um dia de festa e você está estudando, a gente vai sair, você vai ficar aí estudando". Eu falava: "Não, vou ficar estudando que vai valer a pena". Mas no dia que eu passei foi, assim, uma festa total, todo mundo ficou muito feliz, porque sabia da importância disso, porque pagar a faculdade sempre foi algo com muito sacrifício, né? Então, eu via minhas primas que trabalhavam, estudavam, e às vezes não estava na faculdade que queria, eu precisava tirar o dinheiro daqui, dali, para conseguir pagar as contas e tudo mais. Então, estar numa faculdade onde eu não precisava pagar, que eu teria uma boa educação, que tem destaque no meu curso, que tem o curso tem uma visão que eu gosto, que eu me identificava. Então, significou muito para todo mundo eu ter alcançado esse objetivo, eu ter conseguido chegar lá, ter conseguido me formar. Então, para eles foi uma felicidade. Certo. E depois desses 3 anos que você ficou nesse projeto, né, qual foi seu próximo passo? Depois do MemoRef, eu decidi trabalhar um pouquinho mais com questões humanitárias, então eu fui trabalhar como professora de redação de português para vestibulinho no cursinho popular, que também foi uma experiência muito interessante, porque desde a ficha de matrícula tinha alunos às 5 da manhã esperando, e só ia começar a soltar as vagas às 10 horas da manhã.
Então, pessoas que queriam mesmo, que estavam dedicadas, estavam precisando também, alunos de idades diferentes. Eu só tinha trabalhado com alunos que já eram adultos, então, que já tinham mais de 30 anos, e ali eu estava trabalhando com adolescentes e com pré-adolescentes. Aí depois disso, eu já fui começar a trabalhar um pouco mais com redação, então correção de redação para uma plataforma online. Também foi outra experiência diferente, né, então sair um pouco da sala de aula para ir para trás do computador, mas estar ali ainda trabalhando a temática, a escrita, até que eu cheguei agora a trabalhar com redes sociais. Certo. E falando um pouco sobre essa questão de preconceito no ambiente de trabalho, como você vê as oportunidades de trabalho e de crescimento profissional para a população negra no Brasil? Então, o mercado de trabalho para as pessoas negras no Brasil ainda é algo que na teoria está andando, mas na prática às vezes a gente não vê tanto, né? Então a gente vê muita propaganda na televisão, muitas empresas falando que são inclusivas, que querem fazer a diferença, que querem mais a presença negra, mas quando passa nos processos seletivos, quando tá lá a foto de final de ano, dá para contar nos dedos, né, quantas pessoas negras ainda tem. Então, é um preconceito que eu vejo que ainda está muito enraizado. Às vezes a gente escuta alguns conselhos como não coloca foto no currículo, porque tem a chance da pessoa descartar só de ver sua foto, só de bater o olho e achar que você é inferior mesmo, que você não tem capacidade, sem nem ver as suas habilidades técnicas, suas habilidades de comunicação. Então, eu acho que a gente ainda fica muito no discurso, assim. No discurso tem avanços, né? Então, acho que todo mundo reconhece que não tem como você ter uma empresa sem ter inclusão nessa empresa. As empresas falam sobre isso, mas na hora de colocar na prática, ainda tem muita coisa que vão deixando, não vão observando, e quando vê, tá na mesmice. E você, pessoalmente, você já passou por alguma situação dessa de preconceito racial no trabalho, em alguma atividade profissional sua? Uhum. Eu não passei diretamente por nenhuma situação assim, mas eu tive alunos, o projeto em si, né, então no Memoref, os alunos estudavam lá na faculdade e houve um momento que tinham pichações falando, principalmente os alunos africanos, né, que eram negros, tinha pichações no muros falando que não queriam aqueles alunos ali, que era para eles voltarem da onde eles vieram e tudo mais. Então, a gente acabou sentindo junto com eles, né? Eu, principalmente, por entender o que aquelas pessoas queriam dizer, e muitos deles falaram que era a primeira vez que eles estavam passando por preconceito, né? Então, às vezes o preconceito não vem direto de um chefe ou de alguma coisa assim, de quem está lá em cima, mas de quem está ao redor também. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse seu trabalho com redes sociais, falando sobre literatura, sobre filmes, sobre séries e também sobre a sexualidade. Queria que você contasse como isso aconteceu, de onde veio a ideia. Então, meu trabalho com redes sociais começou mesmo em 2020, no início de 2020. Desde 2019 eu estava fazendo terapia e minha psicóloga sempre falou para mim: você tem que expor o que você pensa, né? Você gosta muito dessa questão de comunicação, você gosta muito de falar sobre livro, filme, série, você lê muito, então por que não dividir isso com as outras pessoas, né? E eu fiquei com isso na cabeça, enrolei bastante até de fato firmar um projeto. E aí, no início de 2020, até com toda a questão da pandemia, de ficar em casa, aquela incerteza de como ia ficar a faculdade e tudo mais, eu fiz, bom, agora vou então tentar, né? Vou pegar firme e vou fazer. E aí eu comecei falando primeiro dos livros que eu estava lendo, que eu gostava. Aí depois eu fui assistindo algumas séries também, filmes, e aí eu vi que as pessoas gostavam bastante quando eu indicava livros e filmes que tinham protagonistas negros, que às vezes
não é tão fácil da gente achar assim na livraria, não está tão estampado, ou nos streams que tem muitas opções, né? Então vai aquelas primeiro que todo mundo assiste e às vezes tem muita coisa legal que a gente não está consumindo, né? Então comecei a procurar também mais ativamente para poder indicar. E aí depois, com o passar do tempo, eu quis começar a falar também bastante sobre a escrita, né? Que a escrita é algo que sempre estava na minha vida, então a criação dos personagens, como eu imaginava as histórias, encontrei muitos escritores, né? Então, de 2020 para cá, o mercado literário acabou crescendo muito em questão do mercado independente, né? Então, apesar de muita livraria física estar fechando, o mercado independente de gente que está publicando seus próprios livros, seja em e-book ou seja livro físico mesmo, cresceu bastante. Então, a gente acabou criando uma grande comunidade, né, nas redes sociais, e isso acabou me incentivando a falar mais. Foi assim que eu comecei a falar também sobre a sexualidade, que era algo que eu colocava nos meus personagens, mas eu via que muita gente ainda não entendia. Então, as primeiras postagens mais explicativas e acabaram causando bastante identificação. Então, muita gente chegava e falava: agora eu me entendo, eu entendo que eu não preciso me sentir obrigada a fazer nada, eu não preciso. A gente consome muito, né? Livro, filmes, séries, que é aquele padrão de adolescente: tem que beijar, tem que ter a primeira vez, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e mostrar que não, a gente não tem obrigação de nada, né? Então, eu vi que as pessoas gostaram e continuei produzindo até hoje. E você também tem publicado histórias, né? Me conta um pouco também sobre essa atuação sua. Então, eu também publico histórias. A primeira história que eu publiquei foi um conto em uma antologia de uma pequena editora, que é a Se Liga Editorial. Eles tinham a proposta de fazer uma coletânea de contos em que todos os protagonistas tivessem alguma deficiência, né? Então, o meu conto se chama Fora da Caixinha e é sobre uma protagonista que é surda. E daí em diante eu fui escrevendo várias histórias, né? Eu publiquei um livro de contos que se chama Vulnerável, que fala bastante sobre a vulnerabilidade da mulher negra, muito baseada na minha experiência, na experiência de amigas minhas ou de leituras que eu fiz de relatos, né, na internet. Também escrevi um conto chamado Entre Nós. Para a Se Liga Editorial também escrevi Heloísa, que é uma adaptação do musical de Hamilton, para um projeto que eles fizeram de adaptação de musicais. Então, estou sempre escrevendo alguma coisa, principalmente contos, que é o que eu mais gosto, né? O que mais tenho publicado. Você comentou agora que você escreve bastante a partir, né, das suas experiências, né? Uhum. Você já teve você já chegou a perder contato com pessoas por conta da sua diversidade, como mulher, negra ou como assexual, das pessoas falarem, se afastarem por não entender? Eu já tive muitas experiências até das pessoas se afastarem por conta disso. Eu acho que já começando na escola, assim, da saída da escola, onde é o período que você está entrando ali na vida adulta e você vai entendendo coisas, você vai percebendo que as coisas às vezes são mais sérias, né, do que você pensava. Então, pessoas com discursos que não iam de encontro ao que eu acreditava, ou não iam de encontro com quem eu sou. Então, às vezes, pessoas que faziam piadas ou achavam que tudo era brincadeira e já não se encaixavam mais com o que eu era, então eu acabava entrando em conflito, né, com essas pessoas. E também na relação de ser assexual, a gente sabe que o corpo preto é muito visto como um corpo sexualizado. Então, quando você demonstra que você tem uma barreira, às vezes as pessoas já falam: ah, não é isso que eu quero, eu estava esperando uma coisa, mas aí é outra, né? Então, acaba tendo esse embate, principalmente em relacionamentos amorosos, né? Então, as pessoas às vezes já vêm com uma expectativa, e quando você fala, não, olha, para mim, esse tipo de relação é uma outra coisa, acaba sendo uma barreira.
Certo. E no seu trabalho, né, no seu trabalho nas redes sociais, você tem a liberdade para falar sobre todas essas questões, né? Sobre o corpo negro, sobre protagonistas negros, sobre a sexualidade. Você tem em outros locais, né, em outros trabalhos que você teve a liberdade de ser você mesma sem ter esse tipo de preocupação? Então, nos ambientes de trabalho, acho que fica um pouco diferente da internet, porque eu sinto que na internet você coloca a sua opinião, coloca quem você é, e as pessoas vão chegando, seja pela proximidade ou até aquelas pessoas que vão tentar rebater, falar que não é isso, que é isso ou aquilo. Mas eu sinto que é um ambiente um pouco mais seguro ainda, assim, né, para se colocar. Eu sinto que nos ambientes de trabalho mais formais, assim, ainda tem um pouco de trave, né, de entender até onde você pode ir com as pessoas, até onde as pessoas querem conversar aqueles assuntos, querem saber. Então, acho que demora até um pouco mais, né? Você vai ter que criar ali o seu espaço seguro dentro daquele espaço para você conseguir já se abrir. Eu acho que ainda são ambientes que ainda causam muita trave, que na internet às vezes a gente ou tem essa trave, mas você já vai se soltando mais rápido, ou você nem passa, né, por essa trave, você só vai lá, fala e acha as pessoas, acha seu grupo, e a partir daí vai ficando cada vez mais confortável. Falando sobre espaço seguro, Daiane, quem é a sua rede de apoio? Hoje em dia eu vejo que minha rede de apoio é muito minha família, então eu venho de uma família que sempre conversa muito sobre essas questões. Nem todo mundo vê, por exemplo, as questões raciais, nem todo mundo consegue enxergar da mesma forma, né, na mesma intensidade, ou discute da mesma forma, na mesma intensidade, mas sempre foi um espaço muito acolhedor, assim, onde a gente pôde. Eu sempre falo, a minha avó paterna, por exemplo, ela nunca parou para ler livros sobre racismo ou ver uma palestra, ver alguma coisa assim, mas todo o discurso dela sempre foi muito de encontro com o que eu encontro nesses livros, nessas palestras. Então, acaba trazendo aquela segurança, aquela proximidade para poder conversar, para poder entender e trocar vivências. Então, acho que a família é sempre a minha maior rede de apoio. E em relação ao mercado de trabalho, queria que você comentasse como você entende a diversidade, a importância da diversidade no mercado de trabalho, e o que você acha que falta para que isso seja algo mais comum, algo mais normalizado, né? Me Uhum. conta um pouco o que você acha disso. Eu vejo que é de extrema importância a gente ter profissionais diversos do mercado de trabalho e de todo tipo de diversidade possível, porque acho que muitos problemas que a gente tem, às vezes, é por não ter de fato essa diversidade. Então, falando um pouquinho sobre o mundo dos livros, às vezes passa uma frase, às vezes passa uma palavra, às vezes passa um próprio livro que todo mundo acha que tá ok. Uma grande editora, por exemplo, vai passando nos processos, ninguém vê o problema e só quando chega lá no consumidor final, quando chega no leitor, os leitores falam: olha, isso daqui já dava para ter poupado a gente de chegar nesse material final se tivesse pessoas envolvidas. Então, eu acho que é de extrema importância, assim, né? A gente vê muitas pessoas competentes, a gente vê isso muito na arte, né? Então, cinema, novela, que você pensa, nossa, o ator tal podia estar ali e a gente sabe que não está ali porque não está escrito que o personagem é negro, que o personagem é asiático, que o personagem tem origem X e Y, mas a gente sabe que em outros contextos não precisa ter lá aquela especificação para colocar alguns tipos de atores, por exemplo. Então, se a gente não consegue ver isso na arte, a gente não vê isso nas grandes empresas, em corporações e tudo mais, e vai fazendo falta, né? Vai criando também nas gerações a impressão de que chegar lá está muito longe, né? Então,
às vezes vai desanimando, a pessoa que não quer, às vezes faz um processo seletivo porque sabe que vai ser traumático, sabe que vai ter competência, mas pode ter outros impedimentos. Então, até para criar, né, um espaço de diálogo, um espaço verdadeiro, né, de verdadeiro diálogo, não só ali nas propagandas, é importante que tenha essa diversidade. E eu acho que falta muito tirar os projetos do papel, da fala, do sonho e botar ali na realidade, né? Então, a gente já vê hoje alguns empregos com vagas afirmativas e talvez esse seja um primeiro bom passo, né, de entrada, já saber que tem ali um espaço seguro, tem empresas também que já tem um setor ali que já pensa mais na diversidade, que vai olhar com outros olhos, então a gente precisa dessas pessoas dentro também, para olhar no processo seletivo, para olhar no dia a dia, para também não botar a pessoa ali no meio e se vira e tem que sobreviver do mesmo jeito que a gente sobrevive no dia a dia. Então, eu acho que é muito importante parar e pensar, né, nos motivos. Então, eu posso ter uma empresa que seja 100% igual, assim, com pessoas iguais, mas por que são aquelas pessoas que estão ali? Quais são os diferenciais? O que está faltando? E ter esse olhar mais crítico. E o que você acha que a sua experiência pode contribuir para pessoas que vivem a mesma situação que você, em vários aspectos? Uhum. Eu acho que a minha experiência contribui bastante no sentido da conversa, então sempre abrir espaços, aproveitar os espaços e todo espaço que eu vou, que eu posso falar, que eu posso enaltecer, que eu posso chamar, que eu posso fazer um alerta, eu busco fazer isso porque a gente ainda precisa muito criar o senso de comunidade, né? Às vezes falta um pouco, a gente vê aquela pessoa de destaque que chegou naquele lugar que a gente queria, às vezes, e a pessoa está ali sozinha, aquela síndrome, por exemplo, que a gente chama de síndrome do negro único, né? Que é um único negro representando todos. Então, eu sempre quero que a minha experiência, né, que os meus pensamentos, as minhas falas vão no sentido contrário, né, de somar e não só botar ali uma pessoa em destaque e já está tudo certo, né? E também muito na questão da perseverança, porque é uma luta todo dia, né? Então, mexer nas estruturas não é rápido, não é fácil, não é do dia para a noite, mas se a gente poder mexer um pouquinho todo dia, em algum lugar que seja, para outra pessoa mexer também, e assim a gente começar uma rede já ajuda bastante. E você estava comentando, né, há pouco tempo atrás, a respeito de você ter começado a fazer esse seu trabalho com as redes sociais logo no início da pandemia. Eu queria Uhum, que você comentasse um pouco como está sendo, né, porque na verdade não acabou, né, uhum. esse período de pandemia, se você teve muito impacto na sua saúde mental, nas pessoas à sua volta. Comenta um pouquinho para a gente como isso está sendo para você. O período de pandemia foi um período de mudanças assim, muito radicais, né? Então, já a saída para o trabalhar em casa, do agora eu trabalho 100% em casa, então já teve aquela mudança profissional que já vai mexendo com a cabeça, então já estava acostumada a sair, a ver muitas pessoas, conversar, aquele ambiente de escritório, aí tira isso. Passei muito tempo dando aula também, então dar aula online, não dar aula presencial, assistir aula online, não assistir aula presencial, foram coisas que mudaram muito. Eu senti que teve bastante impacto também, porque no começo ficou todo mundo muito assustado. Então, meu pai, por exemplo, que é diabético, tinha que ter, até hoje, né? Tem que ter um cuidado maior, tem uma preocupação maior com a minha avó, minha bisavó. Ficou muito com muita incerteza, né? E as consequências disso. Então, hoje a gente vê que está numa situação muito difícil. Então,
vendo as coisas cada vez mais caras, e às vezes coisas que você precisa, às vezes você precisa de um computador melhor, uma internet melhor, porque agora você está trabalhando nesse contexto, e você fica, meu Deus, como que eu vou pagar, como que eu vou conseguir? Muita gente sendo demitida, né? Então, com grandes impactos financeiros, grandes impactos também nos estudos de como continuar a faculdade, eu não consegui acompanhar também a faculdade online, então eu sinto ainda, né, que é um período bem caótico, que toda vez que a gente pensa, agora as coisas estão se ajeitando, parece que mexe um pouco mais, e período que a gente não pode se descuidar, né? Então, às vezes a gente acha que tá tudo muito tranquilo, tudo muito bom, vou voltar para a vida normal, e essa falsa sensação de normalidade às vezes acaba atrapalhando mais do que ajudando. Então, está sendo ainda, né, um período de muitas mudanças. Então a gente vai para as perguntas finais, Daiane. Elas são um pouco mais pessoais, Uhum. tá? A primeira quais as coisas mais importantes para você hoje em dia? Hoje em dia, as coisas mais importantes para mim são me comunicar com os grupos que eu faço parte. Então, esse senso de comunidade que veio desde do início, né, do trabalho com as redes sociais, me ensinou muita coisa, né? Então, tem sempre alguém precisando de alguém, sempre alguém precisando ser escutado, alguém precisando é, que alguém escute, né, que alguém fale, algumas trocas assim. Então, essas trocas interpessoais para mim são muito importantes, e também a família, né? Então, minha família sempre foi muito minha base. Então, eu vejo que passar também o que eles passam para mim, para outras pessoas, é algo que me preenche muito. E quais são os seus sonhos para o futuro, Daiane? Eu acho que os meus maiores sonhos para o futuro são ver mudanças significativas, né? Então, eu sempre falo que eu quero muito entrar numa livraria, né, dentro do que eu gosto, que eu trabalho, e ver muitas mulheres e homens negros com seus livros, que um dia talvez o meu também esteja ali no meio, né? Então, mostrar um crescimento que de fato se concretize, né? Então, eu quero que esses crescimentos profissionais, pessoais, não sejam só na minha cabeça, né? Eu quero que eles estejam refletidos principalmente na atuação com a comunicação. Então, os livros, para mim, seriam a melhor forma de fazer isso. E qual você acha que é o legado que você está deixando com as coisas que você faz, a influência sobre as pessoas, a mensagem que você Uhum. deixa para elas? Eu acho que a principal mensagem que eu estou deixando é para as pessoas entenderem que, apesar de ser difícil, a gente tem que tentar e tem que botar a cara a tapa, e na medida do possível, né, na medida do que a gente consiga fazer. Eu acho que isso vem muito pela minha experiência, porque minha experiência sempre, todas as minhas experiências profissionais e com criação de conteúdo foram jogadas assim. Então, tem um negócio, vou lá, agarro, faço e tento dar o meu melhor. Eu tento passar muito isso, e também uma questão de respeitar os nossos limites, respeitar é, quem nós somos, principalmente, né? E a gente não se perder no meio do caminho, né? Então, eu sempre estou tentando resgatar quem eu sou, de onde eu vim, seja familiar ou seja pensando em ancestralidade também. Então, eu acho que essa é a principal mensagem que eu sempre tento deixar. E tem algo que a gente não comentou durante essa conversa que você gostaria de comentar? Eu acho que uma coisa importante da gente sempre comentar é que eu falei um pouquinho dessa questão, né, de que precisamos pensar como comunidade, né, mas às vezes não pensar que a gente precisa
ter esse senso de comunidade restrito nos grupos, né? Então, pensando na comunidade assexual, pensando na comunidade negra, pensando na comunidade LGBTQIA+, mas pensar também que precisamos do senso de comunidade estendida, assim, a gente precisa que outras pessoas que já estejam nos espaços, já estejam no mercado, que já estejam produzindo, falando, também olhem para a gente com esse olhar, né? Então, não deixar aquela coisa tão nichada, porque não é isso que a gente precisa, né? Então, a gente não tem que esperar alguém dar uma portinha para uma pessoa negra no mercado de trabalho para ver se essa pessoa consegue puxar outras. Não, se tem alguém que pode mudar, que tente fazer isso, sabe? Sem precisar de representação, que alguém represente um grupo inteiro, porque assim a gente consegue abrir mais espaços, abrir mais discussão e mudar o nosso olhar sobre essa situação. Então, vamos para a última pergunta, Daiane. Como foi para você contar a sua história para a gente hoje? Foi muito bom compartilhar a minha história, porque revisitar, né, quem a gente é, revisitar como a gente chegou aqui é sempre muito importante. Às vezes a gente vai esquecendo, assim, a gente não pensa tanto na infância, na adolescência, na escola, vai se perdendo, né, nas memórias. Então, poder contar, poder registrar uma parte disso é muito importante para esse momento e para o futuro também, né? Então, continuar pensando, continuar revisitando para continuar valorizando até onde cheguei e quem eu sou hoje. Bom, então, em nome do Museu da Pessoa, Daiane, eu agradeço muito pela nossa conversa, né, pessoalmente também. Muito obrigado. Muito obrigada a você pelo convite.